Então vamos começar a reunião de hoje, do dia 13 de abril de 2023. A primeira apresentação é da Paula Dandara, que é a Fellow de Retina Clínica. Ela vai apresentar o caso clínico. Então, Paula. Boa noite, eu sou a Paula, Fellow de Retina, vou apresentar o caso clínico dessa semana. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela orientação na elaboração dessa apresentação, aos doutores Frederico e Diego pelo auxílio na discussão do caso, e aos colegas Bernardo, Sâmia, Daniel, Fernando e Juliana pela ajuda na documentação. Então, é uma mulher de 62 anos, natural e procedente de São Paulo, com queixa de embaçamento da visão. Ela tinha uma história de baixa visão em ambos os olhos, insidiosa e progressiva há cerca de 8 anos. No exame oftalmológico, ela tinha uma visão corrigida de 20/80 parcial no olho direito e 20/200 parcial no olho esquerdo. A pressão intraocular era 10/11, motilidade ocular preservada, sem defeito pupilar aferente relativo. No segmento anterior, ela tinha uma catarata nuclear de 2 cruzes no olho direito e era pseudofásica do olho esquerdo, gonioscopia sem alterações. Aqui é a retinografia de grande angular do olho direito, olho esquerdo. Aqui com destaque para o polo posterior do olho direito, olho esquerdo. Angiofluorescinografia do olho direito. Do olho esquerdo. OCT do olho direito. Do olho esquerdo. Aqui eu coloquei o CTA apenas do plexo superficial, porque os outros plexos ficaram ilegíveis pelo edema macular. OCT de nervo de ambos os olhos. Campo visual do olho direito e esquerdo, respectivamente. Então, o resumo é uma mulher de 62 anos, com queixa de baixa visão em ambos os olhos, insidiosa, progressiva há cerca de 8 anos, e eu gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. Muito bom. Então, a avaliação multimodal está na tela. O que vocês pensariam como diagnóstico diferencial nessa paciente? Alguém A quiser... primeira coisa que eu pensaria é DMRI, né? 62 anos, com uma exsudação e um edema bem considerável, mas o diagnóstico não é DMRI, mas lembraria. Porque ela não tem drusa, certo? Isso. Ela tem um aumento da zona vascular da fóvea, que não é comum em DMRI, ela não tem alteração na retina externa, a não ser uma perda, né? Ela não tem membrana vascular, não tem DEP também, né? Ela não tem membrana, isso é evidente. Você olha que você tem, está bem claro que você tem um edema enorme, mas não tem membrana. A linha de fotosseceptores está preservada aqui. Já tem uma atrofia da epitélio pigmentar e tem na plexo superficial a circularidade, ou seja, um aumento da zona vascular com a circularidade. Certo. Então, é uma maculopatia exudativa. Uma das hipóteses seria ela ter uma membrana vascular em ambos os olhos, mas a avaliação multimodal não é sugestiva que ela tenha uma membrana, como você falou, certo, Jorge? Então, tem outros diagnósticos aí para a gente pensar. Eu acho que... Oi, Cleide. Ela tem uma vasculopatia oclusiva de pequenos vasos, não é? Se ela fosse diabética, eu acho que já teriam dito. Outra coisa que eu pensaria é se ela fez uma radioterapia, uma retinopatia de radiação, e se não, outras vasculopatias obstrutivas do tipo trombofilia, porque ela tem microaneurismas na médio periferia, não sei se ela tem vasculite,
passou rápido, aquela de Não, grande não tem vascular. sinal, seria uma outra Não. hipótese, mas não tem sinal de vasculite, não, Cleide. Eu acho que ela tem uma doença vascular oclusiva, eu faria uma investigação sistêmica, se é que ela não tem, pergunto se ela fez irradiação, porque essa maculopatia isquêmica, ela aparece em maculopatia de irradiação, não, retinopatia de irradiação. Então, acho que tem que fazer uma Perfeito. investigação sistêmica. Perfeito. Alguma outra hipótese aqui? Ó, eu estou lembrando de uma coisa que é raríssimo, que eu só vi, acho que eu só vi um caso do Marcelo Casella há muito tempo atrás, telangiectasia tipo 3. Isso é muito raro e dá uma isquemia. Certo. Eu só não recordo se é bilateral, mas dá um processo isquêmico e lembraria. Mais tão pela raro, do que pela retinografia. Mas Ela é é tão raro. hipertensa? Ela não é hipertensa, John. Aí você veja, eu acho que ela tem um problema vascular, né? Você olha as retinografias, você vê que os vasos não são. Você vê, por exemplo, essa veia aqui embaixo, temporal inferior do olho direito, e você vê até na fluoresceína, ela vem num trajeto fino, depois ela aumenta. Você vê que os vasos, os grandes vasos, eles não são normais, né? E depois aparece até que ela teve uma trombose aqui, sei lá, ou alguma alteração da cabeça do nervo óptico no olho direito, e isso realmente parece, tanto é que você tem essas alterações, e aí você olha no OCTA, você vê uma alteração da fase nos dois, né? Doutor Sérgio. Então, eu acho que tem alguma alteração sistêmica aí que tem que ser investigada. Ou ela sabe e ela está escondendo, né, Paula? Sim, mas ela tem hipertensão também. Sim. Ela tem hipertensão. Tá. Outra coisa que chama atenção é essa perda da camada de fibras, né? Acho que ela não tem glaucoma, né? Mas ela tem uma neuropatia isquêmica também. Então, deve ser uma vasculopatia bem extensa aí. Eu acho que faz parte desse quadro aí, e esse quadro de edema cistoide aí, você pode até o olho esquerdo, que tem o maior, você pode até dizer que tem alguma coisa a ver com a pseudofacia, mas eu acho que é mais esse processo vascular que ela tem difuso. Tá, então tem uma concordância aqui que ela tem uma lesão principalmente de pequenos vasos, John, uma alteração. Se ela tivesse oclusões venosas aqui, ela poderia ter um quadro parecido. Ela é hipertensa, não sei se bem controlado ou não, mas seria uma alteração mais localizada no superior ou inferior. Você vê que as vênulas não estão tortuosas o suficiente para a gente determinar aqui uma oclusão venosa, né? Se ela fosse diabética, como a Cleide comentou, poderia ser um quadro de retinopatia diabética aqui, mas na retinopatia diabética é incomum você ter uma neuropatia associada, certo? Telangiectasia tipo 3, eu acho que só o Guedes escreveu, né, Jorge? O Iannuzzi nem colocou na classificação dele, né? Isso. Agora, o Marcelo mostrou um caso que era, alguns anos atrás, aí, que eu estava no painel com ele, e ele mostrou um caso de maculopatia tipo 3, mas eu nunca vi, eu nunca tive. Eu também não. E assim, a outra hipótese que a Cleide levantou é a retinopatia da radiação, que tem que entrar no histórico dessa paciente com pergunta, porque você pode ter uma neuropatia, pode ter uma alteração de capilares e com edema e com perda de retina externa pela cronicidade do edema, pode ter isquemia vascular, né? Pode ter alteração, em geral, você tem alteração de endotelial capilar difusa, né? Como essa paciente tem. Ela tem outras alterações no equador, na anjo também, né? Então, a gente teria que perguntar isso. Então, eu acho que é interessante todos ter essa discussão inteira do diagnóstico diferencial antes de mostrar o quadro da paciente para a gente ter uma ideia melhor do diagnóstico diferencial. Paula, você quer continuar? Então, de antecedentes, ela tinha hipertensão e hipotireoidismo. E em 2011, ela fez uma biópsia de nódulo na região retroauricular direita que evidenciou um carcinoma epidermoide pouco diferenciado. Em 2012, ela foi internada para fazer esvaziamento cervical devido ao SEC, e na internação eles descobriram por exames de imagem que já tinha acometimento de nasofaringe e a cirurgia foi cancelada.
Em julho e agosto desse mesmo ano, ela foi submetida à quimioterapia com cisplatina, mas ela desenvolveu uma toxicidade com a droga e foi suspensa. Então, basicamente, o tratamento dela foi com radioterapia. Ela fez no ICESP e, de acordo com o prontuário, ela fez uma dose total de 70 grays e frações de 2 grays. Boa, Cleide. Eu ganho jantar? Sim. Depois de um tempo, Não, ela... você ganha jantar não é na imagem da semana, é que eu quero ver. Tá bom. Depois de um tempo, ela desenvolveu complicações secundárias a essa radioterapia, como, por exemplo, xerostomia, boca seca. Ela usa, inclusive, saliva artificial, porque quando as glândulas salivares ficam no campo da radiação. Disfagia, hoje em dia ela se alimenta com gastrostomia. Ela também tem um acompanhamento extenso com a equipe da otorrino. Em 2014, ela começou a desenvolver perda auditiva e otite média secretora recorrente. Já fez múltiplas cirurgias de implante de tubo de ventilação. E em 2015 fez cirurgia para estenose de coanas e septoplastia. De antecedentes oftalmológicos, ela iniciou o acompanhamento em 2015 por baixa de visão progressiva. Na admissão no nosso serviço, ela já tinha uma visão de 0,1 em ambos os olhos. Ela já fez múltiplas injeções intravítreas, a primeira foi em 2015, mais de 10 em cada olho, incluindo bevacizumab, aflibercept e triancinolona. Em 2016, ela teve uma suspeita de neuropatia óptica esquerda devido a um edema de disco nesse olho. A neuropatia óptica da radiação, diferentemente da retinopatia da radiação, ela cursa com perda súbita e indolor da visão, podendo ser uni ou bilateral. A paciente não tinha história de piora súbita da visão, todavia ela também foi avaliada no setor de neurooftalmo na ocasião. Uma ressonância de crânio e órbitas descartou causas infiltrativas ou compressivas, ela não tinha defeito pupilar aferente relativo e ela seguiu em acompanhamento na retina. E também o anti-VEGF, o corticoide intravítreo, é também tratamento para essa neuropatia. O olho esquerdo, ele se mostra mais afetado, tem uma pior acuidade visual, alterações de campo mais importantes. Então, é um pouco difícil afirmar se que ela tenha tido ou não a neuropatia nesse olho, ou se essas alterações são mais secundárias ao dano retiniano, que também é mais pronunciado à esquerda. Em 2016, também ela fez um laser focal no olho direito, e em 2019, uma facoemulsificação no olho esquerdo. Aqui, alguns exames antigos da paciente, uma angiofluorescinografia de 2015, já mostrando que ela tinha, né, esse leakage no polo posterior de ambos os olhos nessa ocasião. Então, muito provavelmente, essa paciente já tinha sinais de retinopatia da radiação antes desse exame, né, antes dos 3 anos da exposição. E aqui em 2019, esse exame de OCT é o mais antigo que eu achei, de 2019, ela já tinha feito algumas injeções e ele já evidencia, né, um edema macular, principalmente no olho esquerdo. A nossa proposta atual para a paciente é um implante agora de Ozurdex no olho direito, que tem melhor visão, melhor prognóstico e reavaliar a resposta, e seguir com injeções de anti-VEGF no olho esquerdo, de acordo com a necessidade, mas agora especialmente no intuito de manter a estabilidade do quadro e prevenir complicações relacionadas à doença proliferativa, né, como hemorragia vítrea, glaucoma neovascular e descolamento de retina tracional. Doutor Sérgio, vocês querem fazer algum comentário ou pode seguir para a revisão? O que eu queria que você fizesse, aumentasse a imagem da retinografia do olho esquerdo, porque eu vou perguntar para o pessoal pelo chat, para eles responderem, aquela imagem que a gente notou, né? Você consegue aumentar a imagem? Acho que não. Eu acho que na primeira retinografia que você mostrou, que é a maior do olho esquerdo, dá para ver. Vou voltar. Vê se você consegue. Essa? Então, essa paciente tem uma alteração nessa retinografia. Estou perguntando para o pessoal que não consegue ter o áudio, tá? Para participar também. Ela tem uma alteração que não está diretamente relacionada à retinopatia da radiação aqui. Então,
ela tem uma alteração, uma maculopatia exudativa, tem as alterações isquêmicas que a gente viu no outro exame, mas ela tem uma lesão que não é diretamente relacionada à retinopatia. Então, o Iago falou uma vorticosa, não é a vorticosa. Essa lesão está dentro do polo posterior, tá? Macrovaso de coroide também não. Ela tem uma atrofia da região do epitélio pigmentado por esse edema macular crônico, então você vê melhor esses vasos da coroide, tá? Mas não é um vaso anômalo aqui. Ela tem uma outra alteração. Tem alguma alteração... Eu ainda não vou indicar onde está isso aqui, depois a Paula indica, mas eu queria que vocês olhassem com atenção. Ela tem uma alteração que a gente... aqui eu não sei se eu dou mais dica ou não aqui. Paula, Reut não, tudo bem, é interessante, mas não, talvez o Reut tivesse em relação direta, certo, Gustavo, com a neuropatia relacionada à radiação. Paula, mostra a lesão que a gente quer que vocês vejam. Arredondada aqui. Tá vendo isso? Doutor Sérgio, Oi. isso aí é a marca que é do Ghost Maculopathy, né? Que mostra que ela é pseudofásica. Não, passou perto, mas não é o Ghost Maculopathy, podia ser, mas ela tem uma outra característica, essa lesão. Alguma outra hipótese para isso? Então, está aberto Bolinha para... de silicone bolinha de silicone das injeções? Exatamente, Cleidinha. Ela tem essa gota de silicone, está no vítreo, ela está anterior à retina, e ela veio de uma das injeções intravítreas que ela fez, né, senhora? Ela fez múltiplas injeções, tá? Mas eu Então... nunca vi tão grande, não. Eu já vi umas então, pequeniníssimas, mas deste tamanho, eu não ia acertar nunca, porque eu nunca vi uma gota de silicone tão grande. Depende da... Eu achei que era artefato até. Eu pensei no artefato, falei, pô, Parece mais um artefato, porque o silicone estaria aqui em cima, né? Estaria ele aqui em não cima. faria mais, Ele né? ele não pararia aqui. Não, Ele não pararia aqui. Não, tem várias descrições em vários trabalhos de silicone em qualquer posição, porque é uma partícula pequena. Mas silicone de onde? Silicone De que lugar? Da seringa. da seringa, John. Mas seringa? Da seringa. Isso é descrito aqui. Quem Clássico escreveu isso super bem é um cara aqui de Aracaju, que foi da Paulista. Tem vários trabalhos publicados, e qual a seringa que tem menos silicone, porque ele usa silicone para lubrificar a seringa, isso é padrão. E aí tem uns que usa mais, uns usa menos, e pode, eventualmente, ser injetado junto com a medicação. Mas imagina o calibre dessa agulha para dar uma gota desse tamanho. Mas Cleide, Maria Tereza, a gota não tem esse tamanho que a gente está vendo, depende da projeção dela na imagem, se ela está anterior ou mais posterior à câmera, entendeu? Entendi. Que está fazendo a foto. E a Mirella faz a impressão da gente é que ela é enorme. Você mas fez não é. a biomicroscopia dessa lesão? Não, Sim, é uma gota no vídeo. Você viu? Mais um dado é que eu repeti essa imagem e ela apareceu no mesmo lugar. E no olho direito não tinha isso. Não, sei, eu sei. A pergunta que eu faço é assim, John, você fez o corte? Na biomicroscopia ela aparece no vítreo, John. Aparece no vítreo. A Mirella está perguntando se no CT dá para visualizar essa lesão. Não dá, porque ela não está na retina, ela está mais anterior, a gente não consegue ver essa imagem no vítreo. A gente teria que fazer um corte específico, anteriorizar um pouquinho para conseguir ver, mas seria uma documentação interessante. Com ultrassom você conseguiria ver. Com ultrassom, sim. Com ultrassom, sim. Então, é só um achado para a gente dizer que isso é uma iatrogenia que não é infrequente de acontecer. Isso não afeta a visão da paciente, ela não percebe. Alguns pacientes que têm essas gotículas, que têm múltiplas injeções, eles percebem, né? Eles podem estar em qualquer localização no vítreo. Em geral, como você direciona a agulha que você injeta para o polo posterior, eles aparecem, então, nas retinografias centrais, né? E eles não se movimentam. Se fosse uma gota maior de silicone e não tivesse vítreo, isso estaria superior, como o John falou, mas como tem vítreo aí dentro, ela fica retida dentro da estrutura vítrea, né?
É só uma curiosidade. Mas essas seringas são descartáveis? Todas elas que a gente usa de 1 ml descartável? Eu, sinceramente, aonde tem um silicone aí? O silicone fica na borda da seringa, John, para facilitar você fazer a injeção. Tem seringas, porque essa documentação nos Estados Unidos tem um monte de processos relacionados com a presença dessas gotículas, tem até escritórios de advocacia especializados nas gotas de silicone e nas injeções. Para processar os fabricantes de seringa. E então o que acontece é que tem agora seringas sem o silicone, né? E é isso que a Mirella escreveu aqui, quer dizer, isso ajuda o deslizamento do êmbolo dentro da seringa, o silicone, John. Senão a seringa fica meio travada, mas causa esses efeitos colaterais. Então, hoje, tem uma recomendação para usar essas seringas sem silicone. E aqui é um exemplo dela, é uma BD com silicone, tá? Paula, você quer fazer sua revisão? Claro. Peça para que eu ligue para o serviço. Eu queria fazer só uma observação. Parece que, por exemplo, esses pacientes que fazem braquioterapia hoje, parece que eles já estão dando concomitantemente a injeção de anti-VEGF, né? Isso, é o que a Paula vai rever, John. Tem várias formas de prevenção. Uma é colocar silicone dentro do olho, outras fazer injeções de antiangiogênico. A Paula vai rever isso fez uma revisão completa excelente aqui. Vamos lá. Então, a retinopatia da radiação é uma vasculopatia progressiva e crônica, descrita inicialmente em 1933. É causada pela exposição a qualquer fonte de radiação para tratamento de tumores intraoculares, orbitais, faciais, nasofaríngeos, como o caso da paciente, e intracranianos. As formas de aplicação incluem a bracterapia, onde a fonte da radiação é colocada dentro do tumor ou ao seu redor, ou, no caso da paciente, externa ou teleterapia, onde a fonte produtora da radiação está distante da paciente. Em relação à patogênese, a célula mais vulnerável da retina é o endotélio vascular, e o efeito mais nocivo da radiação ionizante nas células é o dano ao DNA genômico, e as células que têm mais atividade são as mais sensíveis, porque na divisão celular requer que o DNA seja corretamente reproduzido para que essa nova célula possa sobreviver. Então, aqui nesse esquema, tem o endotélio vascular da retina, sofrendo, né, com a radiação ionizante, e as células que estão passando por mitose, no momento da irradiação, sofrem morte mitótica imediata. Ao mesmo tempo, células que estão passando pelo período de interfase, que é um período que antecede a divisão celular, onde vai ter aumento da célula, duplicação do material genético, também podem sofrer apoptose. Então, essas lesões começam a induzir danos microscópicos no endotélio. As células adjacentes têm a tendência agora de reparar o tecido. Porém, às vezes essas células adjacentes, elas não entraram em apoptose, mas elas sofreram algum dano com essa radiação ionizante. E aí, quando elas vão se proliferar durante a mitose, elas sofrem morte mitótica. Então, aqui acontece um ciclo vicioso. E claro que as células adjacentes que estão sadias, elas vão conseguindo reparar o defeito. Esse dano endotelial é um dos componentes da tríade de Virchow e vai ativar a cascata da coagulação, que vai culminar com oclusões vasculares. Lembrar também que essa retina isquêmica vai secretar VEGF e sinais pró-inflamatórios que vão culminar em neovascularização, aumento da permeabilidade vascular e extravasamento. E por que essa célula vascular mais acometida é o endotélio? Um dos fatores é essa replicação celular, como eu expliquei. Essas células morrem durante a mitose, enquanto, por exemplo, neurônios não replicantes da retina são altamente resistentes. E existe uma relativa preservação dos pericílios na retinopatia da radiação, diferentemente da retinopatia diabética. Um dos fatores é que essas células endoteliais, elas estão em contato direto com a corrente sanguínea, e, portanto, em contato direto com oxigênio, com metais, ferro, e vai ser gerado mais radicais livres e elas vão ser mais expostas, diferentemente dos pericílios que estão mais superficiais. Em relação aos fatores de risco, eles podem ser intrínsecos ou extrínsecos. Os intrínsecos são relacionados ao paciente, como diabetes mellitus concomitante. Pode haver um sinergismo
entre o dano vascular pela hiperglicemia e pela radiação ionizante, outras vasculopatias como hipertensão e doença arterial coronariana, características do tumor, então tumores maiores geralmente requerem uma maior dose da radiação, e os mais próximos a estruturas críticas do olho, como nervo e mácula, podem ter maior risco de perda visual. A quimioterapia concomitante, por quê, né? Como eu falei, o efeito mais nocivo da radiação vai ser o dano ao DNA. E esses agentes quimioterápicos, eles inibem a síntese de DNA. Então, eles tendem a impedir o reparo da lesão. Isso vai resultar numa população maior de células danificadas. A gravidez também parece acelerar a progressão. E os fatores extrínsecos são relacionados à radiação. Então, o tipo da radiação, radiação com feixe de prótons, raios gama, parece ter maior risco. Em relação à bracterapia, o iodo também teria um risco relativo maior que o rutênio. E talvez um dos fatores mais importantes é a dose da radiação. Embora não haja limites definidos, a incidência de retinopatia aumenta constantemente em doses superiores a 45 graus. O esquema de fracionamento também interfere na incidência dessa retinopatia. Quanto mais fracionado, menor o risco. Então, o fracionamento menor que 1,9 graus diminui o risco de desenvolvimento. Então, na nossa paciente, ela usou uma dose total de 70 graus e o esquema de fracionamento de 2 graus. E o tempo decorrido no curso do tratamento, né? Geralmente surge entre 6 meses e 3 anos da exposição. Em relação às manifestações retinianas, é um quadro que se assemelha muito à retinopatia diabética. Então, aqui na angiofluorescinografia da paciente é possível ver os microaneurismas, né, que são as primeiras alterações detectáveis, edema macular, exudatos duros, telangiectasias, pode ter também manchas algodonosas, e a isquemia não se restringe à retina. Por isso eu coloquei essa imagem do Januzzi para reforçar também isquemia de coroide. Então, essas linhas de Sigrist e as manchas de Elschin que denotam essa isquemia de coroide. E as consequências de uma neovascularização, né? Pode acontecer também hemorragia vítrea, descolamento de retina tracional e glaucoma neovascular. E um dado curioso é que neovascularização de disco é menos comum do que na retinopatia diabética. Em relação aos exames, existe essa classificação pela angiofluorescinografia. Eu não vou me aprofundar, mas o grau 1, que é o mais leve, diz respeito mais a microaneurismas, alterações capilares mais sutis, geralmente o paciente tem uma visão muito boa, e no outro extremo, o grau 4, o paciente tem um dano isquêmico retiniano mais extenso, neovascularização, rubeose, acuidade visual bem ruim. A nossa paciente estaria aí num estágio mais intermediário, um grau 3. Então, ela tem um edema macular significativo, tem irmas, tem baixa acuidade visual, mas tem essas outras complicações mais sérias. Organ e a Carol Shields, em 2008, descreveram uma classificação pela OCT. Então, aqui são 5 graus, representados pelas letras A, B, C, D e E. A e B se referem a edema extrafoveolar, o A é não cistoide e o B cistoide. C e D se referem a edemas foveolares, C não cistoide e D cistoide. E o E, um edema cistoide foveolar mais grave. Nesse estudo, eles evidenciaram que o edema macular pode ser encontrado no CT até 5 meses antes de uma maculopatia clinicamente detectável. Então, ele ajuda na detecção precoce dessa retinopatia. O OCTA é um exame não invasivo, livre de corantes, reprodutível, e ele vai ajudar na detecção precoce dessas alterações vasculares também. Essas imagens foram retiradas de um artigo que descreve uma série de casos evidenciando a importância desse exame. Então, aqui é um homem de 36 anos submetido à bracterapia para melanoma de coroide no olho direito, que está representado aqui mais à direita. Então, aqui, tanto no plexo profundo quanto no plexo superficial, é notável um aumento da zona vascular da fóvea, com também queda capilar. E no OCT estrutural do olho direito ainda não tinha evidência, né, de edema. Então, as alterações de OCTA podem ser ainda mais precoces. Esse mesmo artigo propõe um novo sistema de graduação dessa retinopatia, baseado em técnicas não invasivas, como o CTA, OCT estrutural e oftalmoscopia.
não vou aprofundar também, mas o 0 seria sem manifestações clínicas da retinopatia, e 5 já com evidências de alterações pelas 3 técnicas. A indocianina verde também é importante porque a circulação da coroide também pode ser afetada, né, com perda parcial ou total de vasos da coroide e remodelamento vascular. Eu trouxe uma publicação do SPADE de 2002 para evidenciar isso. Ele relatou uma mulher de 32 anos, caucasiana, com retinopatia da radiação após bracterapia no olho direito. Ela foi submetida a uma angiofluorescenografia que evidenciava essa área isquêmica maior na região do tumor e na região onde foi colocada a placa, extravasamento capilar no polo posterior, mas só depois que ela fez a indocianina foram vistas essas áreas de isquemia, representadas aqui no asterisco, dilatações saculares e uma neovascularização de coroide próxima à arcada temporal inferior, que é incomum. E o SPADE, ele mesmo faz um diagnóstico diferencial com vasculopatia polipoidal, porque essas dilatações saculares se assemelham a pólipos, né? Mas ele coloca que, em geral, são pacientes mais velhos que têm polipoidal, geralmente de descendência africana ou asiática, e também não tem muita correlação, não vai ter correlação com essa história, né, de exposição à radiação ionizante. Então, essa paciente foi tratada com laser e melhorou a exudação macular. Aqui é um caso interessante de TELCAPS na retinopatia da radiação. Então, foi publicado no Retinal Cases em 2022. Um homem de 40 anos que desenvolveu maculopatia da radiação no olho esquerdo após tratamento para um retinoblastoma. A indocianina evidenciou um aglomerado de microaneurismas grandes, ávidos pelo corante, e que não respondeu ao tratamento com bevacizumab ou triancinolona, e teve resolução completa após 2 sessões de fotocoagulação a laser. Então, para quem não conhecia, né, o TELCAP são capilares telangiectásicos que têm uma alta afinidade por indocianina e eles não costumam responder ao anti-VEGF, melhoram com fotocoagulação. Daí a importância de serem identificados e tratados, porque muitas vezes eles são causa de edema macular refratário. Os diagnósticos diferenciais já foram bem abordados, mas incluem vasculopatias, né? O principal aí seria a retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, oclusões, doenças exudativas, como Coates, e o Mactel tipo 2. Em relação ao tratamento, não existem diretrizes específicas de tratamento. O objetivo principal aqui é estabilizar a visão ou prevenir a perda de visão. Pode ocorrer melhora espontânea, mas isso é incomum. A fotocoagulação a laser vai diminuir o vazamento vascular e a neovascularização, reduz a produção de VEGF pela retina hipóxica. E em 2005 foi estudado fotocoagulação na zona alvo da radiação, após bracterapia. E notou-se que ela foi eficaz tanto na prevenção quanto na regressão da retinopatia por radiação. Já outros estudos, como esse de 2008, ele estudou panfoto para retinopatia proliferativa e laser focal para edema macular. E os pacientes continuaram a perder visão apesar do tratamento. Então, o laser pode ter uma eficácia limitada e um efeito de longo prazo não sustentado se for utilizado como tratamento único. Em relação aos anti-VEGFs, eles se mostraram eficazes, né, na regressão da neovascularização, melhora do edema macular e estabilidade da doença. São considerados, juntamente com os corticoides, como tratamento de primeira linha para retinopatia diabética. Eu trouxe alguns estudos mais interessantes sobre essas medicações. Então, o bevacizumab, ele mostrou benefício, mas alguns pacientes que responderam inicialmente ao bevacizumab pareceram desenvolver depois uma taquifilaxia. A IQEM e a Carol Shields, em 2017, estudaram uma dose dobrada do bevacizumab para paciente com edema macular refratário, depois de cerca de 10 injeções de bevacizumab na dose padrão de 1,25 miligramas. E teve uma redução significativa na espessura, melhorou a acuidade visual depois de 3 meses, mas não teve ganho significativo no acompanhamento final de 9 meses. E em 2020 foi feita uma publicação do acompanhamento de 4 anos de uma profilaxia com bevacizumab.
era aplicado no momento da remoção da placa e depois a cada 4 meses. Esses pacientes tiveram um benefício marcante nos que usaram essa profilaxia. No final de 4 anos, a visão era aproximadamente de 20/70 para o grupo teste e conta-dedos no grupo controle. O ranibizumab também teve eficácia na administração tanto isolada, quanto após taquifilaxia com bevacizumab e também como medida profilática. Tem estudos mostrando sua superioridade ao laser. Eu trouxe esse estudo, publicado ano passado, que foi um estudo de fase 2B, e é interessante para a gente falar um pouco dos esquemas de tratamento. Ele alocou os pacientes em 3 grupos. O grupo A recebeu ranibizumab mensal, o B, ranibizumab mensal, mais um laser direcionado apenas para as áreas isquêmicas guiadas pelo angiograma, e o C, uma dose de ataque, né, na verdade, 3 doses, né, doses de ataque de ranibizumab. Depois eles seguiram com PRN e laser. Depois de 52 semanas, todos eles entravam no protocolo tratar e estender. Os resultados após um ano foram de uma melhora da visão e da espessura macular central e prevenção da perda de visão. As injeções mensais foram mais eficazes que o PRN, e a adição de laser não trouxe um benefício adicional. Porém, depois de 2 anos, não houve diferença significativa na espessura ou na acuidade visual entre os grupos. Porém, 90% mantinham uma visão 20/200 ou melhor, e cerca de 30% ganharam pelo menos uma linha de visão. Ou seja, o regime tratar e estender pode não resultar em tantas melhorias visuais e anatômicas quanto as injeções mensais, mas ainda assim pode prevenir complicações visuais graves. Esses pacientes não tiveram complicações mais sérias. Em relação ao aflibercept, também teve excelentes resultados com regressão do líquido subretiniano, sinais de doença proliferativa. Esse estudo de 2003 avaliou uma série de 30 pacientes que fizeram um switch para aflibercept após falha no tratamento com bevacizumab. É interessante porque muitas vezes o bevacizumab acaba sendo nossa primeira escolha pelo custo, né? E demonstrou uma redução significativa na espessura e melhora na acuidade visual em 1 mês, 3 e 6 meses de acompanhamento. E o brolucizumab, eu achei só um relato de 2020 de um paciente com retinopatia após tratamento de retinoblastoma e que tinha um edema refratário ao aflibercept e ranibizumab. E ele apresentou uma redução significativa do edema macular. Saiu de 426 micras para 240 e uma melhora importante também na visão. Em relação aos corticoides, eles atuam sobre as proteínas de junção da barreira hematorretiniana interna, eles reduzem a permeabilidade capilar, reduzem edema osmótico nas células de Miller e as citocinas intraoculares. Já em 2005, a Shields e colaboradores publicaram um estudo que usou triancinolona em 31 pacientes com maculopatia por radiação, e a visão permaneceu estável ou melhorou em 91% dentro de 1 mês e 45% em 6 meses. Então, tem um real benefício, mas que se perde com o tempo, então teria que continuar injetando. E aí tem os problemas, né, secundários a essa injeção contínua de corticoide, como aumento da pressão intraocular, glaucoma e catarata. Eles também foram estudados como terapia de resgate ou adjuvante a anti-VEGF, e na maioria dos casos trouxe benefício. Tem ainda os implantes de esteroides de liberação prolongada. Eles têm propriedades inflamatórias até 6 vezes mais potentes que a triancinolona, e o efeito pode ser mantido por mais tempo, né, até 5 meses. Em 2018, eles compararam o implante de dexametasona com ranibizumab intravítreo. E eles notaram que ambos tiveram melhora na visão e na espessura macular central. Porém, o ranibizumab, no grupo de ranibizumab, os pacientes tiveram uma média de 7,8 injeções, enquanto no grupo de dexametasona, bem menos injeções, né? Cerca de 2,1. Então, a dexametasona pode ser mais vantajosa para o paciente pela possibilidade de injeções mais espaçadas. Todavia, outros estudos foram menos animadores. Eles mostraram um benefício efetivo anatômico sem melhora na visão. E, por fim, esse estudo de 2016 compara
para maculopatia e neuropatia óptica da radiação, bevacizumab, triancinolona e implante de dexametasona. E eles não notaram diferença estatística na melhora da visão, redução da espessura macular e estabilidade funcional entre os 3 grupos. A conclusão é que a classe do medicamento parece ser menos relevante do que um tratamento continuado. E, por fim, o objetivo principal aqui talvez não seja a resolução do edema, mas controlar a progressão da doença e manter uma acuidade visual mais estável. Lembrar que é uma vasculopatia crônica e progressiva, e esse dano isquêmico crônico à retina pode limitar a resposta ao tratamento. Os pacientes, inicialmente, eles se beneficiam de injeções mensais contínuas, mas cronicamente eles podem não ter benefício adicional com esse regime. Então, regimes mais flexíveis e individualizados podem assegurar a estabilidade do quadro e prevenir complicações. Era isso, gente. Obrigada pela paciência e atenção. Parabéns, Paula. Excelente tua revisão, viu? Excepcional. Parabéns. A Paula conseguiu rever tudo, que ela leu muitos artigos e sumarizou tudo isso nessa apresentação. Parabéns, Paula. Excelente. Se puder descompartilhar a tela, e aí o Matheus vai mostrar a imagem da semana. Tá valendo o jantar, tá, Cleidinho? Tá bom. Tudo bem. Consegue me ouvir? Sim, dá para Maravilha. a imagem também. Boa noite a todos, meu nome é Matheus Rocha, eu sou R3 do serviço e hoje eu vou apresentar a imagem da semana. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio Pimentel pelo auxílio na produção e condução desta apresentação. Ótimo. Temos então um homem de 32 anos, sem queixas oftalmológicas prévias, em que foi identificada uma alteração no fundo de olho direito no exame de rotina. Ele nega antecedentes pessoais, antecedentes oftalmológicos ou antecedentes familiares. Acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos e biomicroscopia sem alterações dignas de nota. Então, tenho outros exames para propedêutica, mas gostaria de abrir para discussão inicialmente. Muito bem. 32 anos, visão normal, achado de fundo de olho, essa alteração. O que pode ser essa alteração? A gente está apresentando uma imagem só, depois a gente vai apresentar a avaliação multimodal dessa alteração. E o Matheus vai pagar um jantar para quem acertar essa. Aí me complica. Um sanduíche, né? Bom, é uma alteração subretiniana, dá para ver um vasinho ali que cavalga esse vasinho temporal inferior, parece que ele está mais elevado quando passa a lesão. Então, eu imagino que seja uma lesão um pouquinho elevada, subretiniana. Daí pensaria em processos inflamatórios prévios que pudesse dar um tipo de um granuloma, assim. E já resolvido, né? Mas o quê? Que granuloma que você pegou? É um aspecto mais linear, né? Mais linear, Difícil de um granuloma, né? Em geral, os granulomas têm um aspecto arredondado maior, né? A elevação maior, não é? Com alteração pigmentar, secundária inflamação. Aí parece, Teresa, que o restante da retina está muito pouco afetado. Certo. Eu concordo com você que essa imagem, que eu já vi com a imagem ampliada, né? Então, mas o restante da retina, Teresa, está pouco afetada, sabe? Não tem alteração pigmentar, que o granuloma pode falar, não tem... Mas ele parece elevado, não parece? Ou não Parece que eleva um pouco, mas eu não diria que é subretiniano. Talvez não dê para identificar nessa foto se ele é subretiniano, tá? Na foto parece, porque, como ela disse, o vaso parece estar acima da lesão. Não dá para ter certeza que tem elevação. Pode ser tanto subretiniano como intrarretiniano. Cheguei a pensar numa fibrose pós-trauma, porque se você vem cá da região do feixe macropapilar, uma linha, e segue até junto desse vaso aqui. Então, a dúvida é: isso é intrarretiniano, isso é subretiniano? Certo. E não dá para ter certeza que tem elevação nenhuma, pode ser que esteja tudo normal aí, peito óptico que a gente está vendo aqui, mas parece que ou é dentro ou embaixo, porque tem o vaso, vários vasos, 1, 2, 3, 4 vasos sobre ele.
Tá? Então, a gente tem uma hipótese inflamatória, tem outra hipótese de trauma. Trauma, em geral, tem outras lesões associadas para deixar uma fibrose assim, né? Teria que ser uma coisa maior, mas são hipóteses de possibilidades. Tá? Então, esses dois diagnósticos, inflamatório ou traumático, faltam outros elementos aqui para associados a essa lesão para ter uma sugestão maior, certo? Agora, alguém tem alguma outra ideia além dessas duas hipóteses? Trauma e inflamação? Eu Alô? acho que poderia ser ou uma coisa elevada, tipo uma fibrose, aí a gente imagina então um caminho de uma larva, mas precisaria ter mais inflamação, ou pode ser uma coisa deprimida, e poderia ser um trauma, uma cicatriz de trauma, ou até uma coisa que parece congênito, porque ele não tem mais nada, não é? Agora, congênito nessa área, quer dizer, seria a área de baixo débito, a área de watershed, mas com um formato bem caprichoso, né? Uhum. Mas eu imagino uma coisa desse Não tipo. parece, mas a Tá. localização daquela maculopatia em torpedo que Guedes escreveu lá. Mas a maculopatia em torpedo, então, tem descrição aqui, olha, você falou de maculopatia em torpedo, quem mais falou aqui? O Bernardo falou de maculopatia, mas a maculopatia em torpedo é mais escura, ela é única, né? E ela não tem esse alongamento, certo? Todas as hipóteses aqui que vocês fizeram estão bem lembradas, mesmo a Mirella falou de toxocara. O toxocara tem um aspecto um pouco diferente, mais arredondado também, né? Então, alteração congênita, mas é muito vago, né? Então, muito vago, é que só porque ele tem visão 20/20, né? 20/20, mas eu acho que ele tem talvez uma atrofia do epitélio pigmentado, agora por quê? Não sei, porque para ter 20/20 e esse desenho tão caprichoso. Então, legal que a gente fez várias hipóteses, trauma, inflamação, uma alteração infecciosa, eventualmente uma larva, né? Seja toxocara, seja dúzio, mas o aspecto é diferente. Uma alteração congênita SIC, né? Sem muita especificação. Então, isso representar uma atrofia da retina profunda do epitélio pigmentado. Então, a gente precisa de uma oração multimodal talvez para fechar um pouquinho melhor, né? Então, vamos mostrar o OCT agora, né, Matheus? Temos ele bem aqui, professor. Tá? Então, essa é a lesão. Amartoma intrarretiniano. Isso. Mas existe isso? Que amartoma? Existe isso. Agora estou tentando lembrar o nome. Existe sim, amartoma intrarretiniano. Então, o que existe é um amartoma amartoma de célula de Miller, não é? Isso. Não tem amartoma de célula de Miller. Tem alguma coisa de chivanoma, uma coisa assim. Tem um astrocitoma. Astrocítoma. Só que o amartoma astrocítico, ele é na camada de fibras nervosas. Isso está na nuclear interna. Então, que célula da nuclear interna pode proliferar e fazer isso? Mas será que é só isso? Ou será que é uma reação inflamatória localizada nessa localização? Entendeu? Então, o que se pensou antes é que a retina externa estaria afetada. A retina externa está íntegra. E essa lesão não destrói o restante. Ela comprime o restante da retina, mas ela não é destrutiva. Que faz, talvez, a referência ao que a Cleide falou de ser uma alteração congênita. O paciente ter nascido, isso daí ter proliferado e ter parado, e não destruído o restante da anatomia da retina. Ele comprimiu o restante em cima e embaixo. Mas o que pode ser aí o que dá nessa região, quando começa, né, bem inicial, é retinoblastoma. Muito daí o retinoblastoma bem. daria uma retinoma, porque está no local onde está, entendeu? Mas então, Tereza, eu estava esperando esse diagnóstico diferencial, que é importante, do retinoblastoma, mas o retinoblastoma continua crescendo e ele comprime todas essas estruturas, certo, Tereza? Existe uma hipótese que o retinoblastoma, inicialmente, ele é um retinoma e depois ele vai diferenciando e perde a capacidade de conter as células. Tem gente que acha que o retinoblastoma todo começa como retinoma e depois vira retinoblastoma. Poderia ser uma evolução abortada do retinoblastoma, ou seja, um pequeno retinoma, mas eu nunca vi desse tamanho, sempre vi maiores, né?
uma Sim. bolinha maior. E com a evolução. Eu te digo que essa evolução não mudou, tá? Mas isso é importante para fazer um diagnóstico diferencial. Um retinoblastoma pequeno, um início de um retinoblastoma. Se o paciente tem 32 anos, né, seria bem improvável. E outra hipótese, então, que vocês falaram, foi do amartoma astrocítico, mas a localização é diferente. O amartoma astrocítico é na camada de células ganglionares, é lá em cima, né? Tem cavitações nele, tem calcificações, ele tem um aspecto, ele não é um aspecto homogêneo, circular, assim, como o fusiforme desse tipo, né? Então, tem algum outro exame complementar? Ou você já vai falar do diagnóstico? Tenho aqui, professor, o ACTA mostrando que é um exame, é um tumor sem vasos nutridores ou uma vasculatura intrínseca. E aqui o slide resume. Certo. É isso aí. Eu Então, acho que é uma proliferação das células de Miller. tá. Então, isso foi descrito recentemente e tem um nome específico para isso e o Matheus vai descrever. Ótimo, então temos aqui uma recente descrição que saiu na Ophthalmology, agora em março, né, faz um mês, que é justamente esse blip, né, que seria uma proliferação benigna lobular da camada nuclear interna. Foi publicada por esse grupo, agora faz um mês. E nós temos que, nesse estudo, foram identificados 4 pacientes, sem outros casos relatados na literatura, que variavam de 5 a 32 anos de idade, em que eles descreveram os 4 casos. Foram pacientes com achados incidentais à fundoscopia, sem queixas de baixa de visão, e eles foram seguidos, cada caso, num período que variou entre 9 meses e 4 anos, foi um período bem considerável. E associado a essa ausência de sintomas, sem baixa de visão, sem documentação de crescimento tumoral ou invasão de camadas adjacentes no OCT, pensaram na hipótese que esse poderia ser um tumor que, na verdade, tem uma origem congênita. E foi observada uma predileção pelo polo posterior, e em todos os casos, os estudos angiográficos e de OCT não mostraram vasos nutridores ou vasos intrínsecos a essa lesão, o que fala a favor dessa benignidade. Além disso, uma outra hipótese que eles pensaram é que, como há diversas lesões e que elas não apresentam crescimento, talvez elas tenham uma origem independente, diferente, por exemplo, daquele processo de seeding, de espalhado de um tumor, por exemplo, maligno. E estudaram, investigaram geneticamente esses pacientes, mas não identificaram alterações em genes predisponentes à formação de tumor, como RB1, APC e outros. Essas são imagens desses pacientes, as retinografias, em que nós conseguimos observar que essas lesões apresentam coloração branca acinzentada, uma conformação mais lobular, e que elas apresentam extensões arqueadas finas, principalmente dessas imagens logo acima do texto. E em alguns pacientes foi observado também a presença de hiperplasia ou de hipertrofia congênita do EPR. Então, seria mais uma alteração, né, possivelmente associado a algum componente genético, mas sem identificação ao estudo. E aqui as imagens de OCT. Então, em todos esses pacientes foi observada essa massa lobular hiperrefletiva de característica homogênea, uma refletividade semelhante à da camada plexiforme interna. Todos esses tumores foram limitados à camada nuclear interna e geraram um efeito compressivo sobre as outras camadas. Os estudos angiográficos mostraram também, em todos esses casos, como eu havia comentado, não haver vasos nutridores ou vascularização intrínseca desses tumores, certo? E, como bem já mencionado, um primeiro diagnóstico diferencial importante é a presença de um pequeno retinoblastoma. Chama atenção é que no retinoblastoma, apesar dele também apresentar-se de maneira hiperrefletiva, ele pode ter a presença ou não de microcalcificações e ele não respeita as outras camadas, ele atravessa elas, pode acometer camada nuclear interna, camada nuclear externa, e ele se apresenta com esses 2 sinais bastante interessantes, né? Que é a barbatana de tubarão e a cauda de peixe, que também foram observados, embora de uma maneira mais sutil, nessas novas lesões descritas há um mês na revista. Então,
A grande diferença aqui é que o retinoblastoma ele não respeita os limites das outras camadas. E entrando aqui no outro diagnóstico diferencial, também discutido, nós temos o amartomastrocítico retiniano. A origem dele é diferente, passa a ser na camada de células ganglionares e camada de fibras nervosas da retina, e lá ele se expande. E também gera um efeito compressivo sobre a retina externa. Então temos uma outra camada aqui acometida. E nesses tumores é importante observar que podem ser formados os espaços opticamente vazios, que seriam correspondentes à calcificação ou cavitação da retina, e que quando mais próximos à mácula, eles tendem a ter uma evolução mais desfavorável, eles têm maior crescimento e os pacientes costumam ter uma baixa de visão mais importante. Então, é uma descrição bem recente de uma nova lesão. Ainda tem bastante estudo a ser feito, e os dois principais diagnósticos diferenciais elencados pelo grupo, e aqui também foram esses dois expostos. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Muito bom, Matheus. Então, a primeira descrição na literatura do BLIP, proliferação lobular benigna da camada nuclear interna, tá? E aqui foram falados vários diagnósticos diferenciais. Então, foram falados 7 diagnósticos diferenciais, tá? Eu acho que é isso que é a importância da reunião. A gente está falando de vários diagnósticos, pensando nas possibilidades, isso é primeira descrição, mas eu acho que a partir dessa primeira descrição, a gente trouxe por isso, a gente pode identificar essa lesão com essa avaliação multimodal, principalmente com o OCT, fazer o diferencial das outras, né? E a gente procurar essas lesões no ambulatório, tá? Parabéns, Matheus. Excelente a revisão aí, tá? Agora, quem vai compartilhar vai ser o Leonardo Santos, R2, vai apresentar um artigo. Fazendo um resumo bem rápido do artigo, o artigo fala da atrofia geográfica nascente como um preditor de neovascularização tipo 3. A gente sabe que a atrofia geográfica nascente é preditora de atrofia geográfica, né, de crescimento, por isso que esse nome é atrofia geográfica nascente. Mas esse é um estudo retrospectivo de quase 100 olhos que verificou que esses pacientes com atrofia geográfica nascente não só desenvolvem atrofia geográfica, né, o C-RORA, mas eles desenvolvem também neovascularização tipo 3. Um quarto desses pacientes, ao redor de um quarto, desenvolve isso, em média 9 meses depois do aparecimento dessa lesão. Então, o Leonardo vai explicar o que é essa lesão e a metodologia do artigo para chegar a essas conclusões, tá? Léo? Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Dá para ouvir e dá para ver. Tá certo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, sou R2 aqui do serviço e eu vou apresentar o artigo da semana. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio, que disponibilizou esse artigo para a gente, e vamos começar. Esse aqui é o artigo que a gente vai discutir essa semana. Então, ele estuda a presença desse achado que a gente vai explicar um pouquinho aqui melhor, que seria a atrofia geográfica nascente, como um preditor de desenvolvimento de neovascularização tipo 3, na DMRI. Então, só para contextualizar um pouquinho, a DMRI é uma das principais causas de cegueira no mundo, principalmente em países desenvolvidos, e a DMRI exudativa, apesar de ser apenas 15% dos casos, corresponde a aproximadamente 80% das cegueiras relacionadas à DMRI. E quando a gente tem a DMRI exudativa, a gente tem alguns tipos de neovascularização principais. Aqui a gente vai abordar o tipo 3, e que ela tem como especialidade aqui a ideia de que ela tem origem intrarretiniana, mais especificamente do plexo capilar profundo, e que desse plexo capilar profundo os vasos crescem em direção ao BPR, e que esse tipo de neovascularização, também chamado de proliferação angiomatosa retiniana, ela tem um pior prognóstico a longo prazo, principalmente porque ela tem um maior risco de atrofia e fibrose central quando a gente tem um atraso no tratamento com anti-VEGF, além de que tem também um elevado envolvimento do olho contralateral. Aqui, para exemplificar o que seria uma neovascularização macular tipo 3, eu tenho aqui imagens de um OCTA, em que a gente percebe que aqui no plexo profundo a gente tem um neovaso que se estende aqui para a zona vascular
e se conecta com a corocapilar. Então, como a gente identifica esses pacientes de alto risco para neovascularização tipo 3, já que tem um pior prognóstico? Então, o objetivo desse estudo seria investigar a associação entre a atrofia geográfica nascente e o desenvolvimento dessa neovascularização nos pacientes com DMRI. Então, agora eu vou trazer uma série de imagens que a gente vai para exemplificar o que seria essa atrofia geográfica nascente. Primeiramente, foi um sinal descrito por Wu em 2014 como um biomarcador de atrofia relacionado à DMRI, mas que ele mesmo, em 2014, já conseguia extrapolar, pensar que poderiam ser um sinal preditor também de neovascularização tipo 3, mas ele não foi a fundo. Então, é o que a gente vai estudar nesse novo estudo. Então, aqui eu tenho a primeira imagem de um OCT, em que a gente tem uma paciente de 78 anos, e que nesse corte ela apresenta apenas drusas e pseudodrusas reticulares. Nesse mesmo corte, com 12 meses de follow-up, a gente percebe que essas mesmas lesões apresentam ruptura do EPR, com aumento de transmissão do sinal aqui para as camadas da coroide. E com 18 meses de follow-up, a gente tem esse sinal que ele caracterizou como atrofia geográfica nascente, que seria então uma depressão das camadas da plexiforme externa e nuclear interna, formando essa lesão apontada nas setas que tem um formato de cunha na plexiforme externa. E por fim, quando a gente acompanha essa mesma lesão ali para mais ou menos 26 meses de follow-up, a gente percebe que desenvolve então uma lesão hiperrefletiva nas camadas internas ao EPR e que se estende até o espaço sub-EPR, com sinais de exudação intrarretiniano. Isso então a gente poderia caracterizar como uma neovascularização tipo 3. Aqui uma imagem de OCTA, na zona vascular, a gente percebe que tem esses neovasos, e que aqui no Basecamp existe um fluxo nessa lesão hiperrefletiva e que demonstra, então, a neovascularização tipo 3 exudativa. Aqui é um outro exemplo que o estudo traz, que também tem todos esses momentos, né? Aqui algumas drusas e pseudodrusas reticulares num primeiro momento. E com 12 meses, temos a ruptura do EPR com aumento de transmissão de sinal para as camadas mais inferiores. Com 24 meses, a gente tem aquele mesmo sinal de atrofia geográfica nascente, com depressão da plexiforme externa e nuclear interna, formando uma lesão em cunha. E, por fim, nesse mesmo local, a gente tem uma lesão hiperrefletiva das camadas internas ao EPR e espaço sub-EPR, que a gente caracteriza como neovascularização tipo 3. Então, o estudo, ele teve um desenho retrospectivo e longitudinal, foi feito de forma multicêntrica. Separaram, então, 97 olhos de 71 pacientes com neovascularização do tipo 3, em pacientes com DMRI, obviamente, e que desses 97 olhos, eles pegaram no prontuário os exames antigos e separaram principalmente exames de 3 momentos específicos. Uma baseline, que seria um momento em que o paciente tem apenas as fases mais precoces da DMRI, né, com drusas e pseudodrusas reticulares. Também separaram um momento em que havia a detecção o primeiro momento da detecção de atrofia geográfica nascente, e, por fim, o início da neovascularização tipo 3 exudativa. Como resultados, a gente tem aqui que desses 97 olhos, 22 olhos de 21 pacientes apresentaram, então, no seu passado, a presença de atrofia geográfica nascente, o que teria uma prevalência aí de aproximadamente 22,7%, quase um quarto dos casos. Aqui a gente tem uma tabela que acompanha o artigo e que ela resume os principais achados, né, que são relevantes para o estudo.
Temos aqui 3 momentos, então, o baseline, o estágio de atrofia geográfica nascente e o estágio de neovascularização tipo 3. A gente percebe que, então, no início, até o estágio de atrofia geográfica nascente, a gente não tem uma alteração muito relevante da acuidade visual dos pacientes, aqui em Logmar, né, que 0,27 seria aproximadamente 20/40, e aqui na fase de neovascularização tipo 3, a gente tem um logmar de 0,41, que é aproximadamente 20/50. Então, apenas quando a gente passa da fase de atrofia geográfica nascente para neovascularização tipo 3, que a gente tem uma piora mais significativa da acuidade visual, assim como também da espessura macular central, que aqui não tem uma alteração muito expressiva da baseline para atrofia geográfica, mas que está mais presente aqui na neovascularização tipo 3. Outros parâmetros que eles estudaram, mas que não tiveram nenhuma relevância estatística, foram presença de hipertensão, diabetes tipo 2, o estágio de DMRI no olho contralateral e a presença de pseudofacia, facia ou afasia. Então, aqui, para discussão, no final, o artigo discute que a presença de identificação da atrofia geográfica nascente é interessante porque cerca de 22% dos pacientes que tiveram neovascularização tipo 3 tinham, então, como antecedente um achado de atrofia geográfica nascente, e que ela antecedeu mais ou menos em 9 meses a neovascularização. Então, que se a gente extrapolar para um contexto clínico, esse achado de atrofia geográfica nascente pode ser interessante para a gente aumentar a frequência de monitoramento desse paciente e para poder começar de forma mais precoce uma terapia com anti-VEGF. E no fim, também temos aqui as limitações do estudo, que se trata de uma amostra relativamente pequena, mas representativa. Tem um desenho retrospectivo, que não seria também o ideal, e apesar de não ser a proposta do estudo, ele não afasta também a ideia de que a atrofia geográfica nascente pode evoluir também com outros tipos de neovascularização. Então, era isso. Muito obrigado. Ótimo, Léo. Obrigado. Esse artigo eu achei interessante a leitura, porque os autores do artigo é um pessoal muito bom, e ele está muito bem escrito. Então, e o tema é um tema muito interessante, como prevenir o aparecimento, como monitorar melhor o aparecimento de uma neovascularização tipo 3, que ela é muito agressiva por ser intrarretiniana, né? Então, a gente fazer um tratamento precoce, uma das lesões que a gente pode observar é essa atrofia geográfica nascente. Excelente. Se alguém quiser fazer algum comentário, é só abrir o microfone e falar, ou pelo chat aqui, tá? Para finalizar, a gente vai apresentar o caso cirúrgico, que vai apresentar o João Bertocco. João Bertocco é fellow do 2º ano, foi preceptor ano passado. João? Desculpa. Boa noite, tudo bom? Eu gostaria de agradecer ao professor Sérgio pelo convite, né? Aliás, está aparecendo já, o áudio também está certinho, né? Tá tudo certo. Obrigado, professor. E também agradecer ao Dr. Leandro pela ajuda na condução do caso, o Dr. Tomás, Júlia, o Matheus e o Iago também. Então, aqui, começando com o caso de um paciente de 66 anos que contava uma baixa de acuidade visual progressiva, tinha 2 semanas, né? De antecedente pessoal, ele falava de uma dermatite, ali, uma alergia de pele, e de antecedente oftalmológico, ele já tinha sido feito a faco dos 2 olhos, né? Era pseudofásico dos 2 olhos, ele tinha uma história de descolamento de retina do olho direito, e ele tinha sido submetido à vitrectomia com óleo de silicone e posteriormente à retirada desse óleo de silicone. E pelo que ele contava, tinha uma mancha que apareceu no olho esquerdo, era 2 semanas, e ela vinha causando uma baixa de acuidade visual progressiva até que a 5 dias piorou bastante a acuidade visual dele. No exame,
Ele, no olho direito, o olho que tinha tido o descolamento, tinha 20/30 de visão corrigida, né? E contar dedos a 10 centímetros do olho esquerdo, né? O fundo de olho dele, do olho direito, né, o olho já operado era esse. E esse, o fundo de olho do olho esquerdo, o olho da queixa do paciente. Aqui a gente consegue ver, na imagem da retinografia de grande angular, a gente não conseguiu pegar também, mas ele tinha um látice extenso, que começava aqui por volta das 4 horas e até 7, 8 horas de relógio, mais ou menos, né? Aqui, visualizando um pouco mais superior, a gente observava uma rotura que estava com outras 2 roturas adjacentes e um látice temporal superior. E aí, resumindo o caso, só um paciente de 66 anos, já pseudofásico, com essas 3 roturas nasais superiores, né, todas adjacentes. Tinha o látice inferior extenso, esse látice temporal superior. No exame, a gente não via sinais de UDVP completo, né, e um antecedente de descolamento de retina no olho direito. E considerando esse caso, qual seria a melhor conduta, né, qual a melhor abordagem que os senhores considerariam? Gostaria de abrir para uma breve discussão. Perfeito. Então, John e Tereza. Paulo, se quiser abrir o microfone do Paulo Zantucci também. Então, o Paulo Bom, falou a vitrectomia Maria primária. Tereza aqui é introflé. É um buccal superior com faixa, drenagem às 12 e deixar com ar, injeção de ar intravítreo no final da cirurgia. Então, desculpa, Tereza, eu não ouvi direito. Você Eu buccal. faço um buccal superior com a Aham. faixa, passando pelo látice inferior, Uhum. Drenagem às 12, certo? Uhum. E injeção de ar no vítreo. Ótimo, ótimo. Tem aqui no chat, deixa eu só comentar aqui. John, se você quiser comentar, eu vou lendo os chats. O Paulo Zantucci fala de uma vitrectomia primária com gás, mas se eu fizesse vitrectomia primária, que poderia fazer, eu associaria a um buccal também, ou um buccal ou uma faixa 360. E o Tomás, pneumática. Tomás, eu não faria pneumática nesse caso, porque o descolamento de vítreo é incompleto, ele tem 2 rupturas tracionais, tem látice ainda que pode abrir, tem látice inferior. Eu acho que talvez a pneumática tivesse um índice de complicação grande. E se a gente olhar o olho oposto desse paciente, o olho direito, ele tem um buccal, que o olho deve ser muito semelhante, né, o olho do descolamento, ele tem um buccal alto, como a Tereza sugeriu, com a retina colada. Tá? O John está aí? Tô. John. Eu acho que o outro olho está ampuletado, quer dizer, fizeram um buccal, acho que muito alto, mas tudo bem. De qualquer jeito, eu começaria esse caso, a minha programação cirúrgica seria colocar uma faixa primeiro, aí eu partiria para a vitrectomia e com drenagem interna, não faria drenagem externa, faria drenagem interna, você pode até usar perfuro, se quiser, faria o laser das áreas das rupturas e dessa látice aqui. Essa látice aqui eu acho que está, é o olho esquerdo, está temporal, né? Essa látice aqui. Isso. Essa látice superior, faria laser dessas áreas e apertaria a faixa, localizaria melhor a faixa, mas eu não acho que... Você poderia colocar faixa e buccal também, sem problema. E isso aí dá para fazer no intraoperatório. Mas eu acho que o planejamento pré-operatório, para mim, é uma combinação de vitrectomia mais buccal. Tá, perfeito. Assim, eu acho que as duas possibilidades, se a tua interflexão for uma interflexão extensa o suficiente para abarcar todas essas lesões, eu acho que é possível, você pode colocar, como a Tereza sugeriu, um buccal inferior e uma faixa cobrindo aquele látice inferior, né? O problema é que antigamente a gente só fazia isso, né? Não tinha vitrectomia, era buccal mesmo e a gente colava grande parte dos pacientes, né? Hoje a gente tem a vitrectomia, lembra que esse é um olho pseudofásico, você não quer
também alterar muito a anatomia do olho para não induzir tanta... Mas isso também é secundário, né? Para não induzir tanta ametropia por causa do buckle. Mas eu acho que isso é secundário. E a outra opção, como o John defendeu, é fazer uma vitrectomia associada a uma faixa mais larga, 40, 42, 360 graus, e disseca, levanta essa hialoide, faz o endolaser em todas essas lesões, no látice superior, inclusive, e no látice inferior. Então, as duas posições são defensáveis. Nesse caso, eu não faria pneumática, e eu não faria, por causa das alterações inferiores, uma vitrectomia primária sem uma faixa, pelo menos, ajudando. Tá bom. Tem um trabalho recente que ratifica como sendo melhores os resultados anatômicos se a gente fizer essa combinação. É um trabalho recente. Acho nada é errado aí. Tá? Mas uma coisa a gente tem que pensar, vamos dizer, esse paciente não tem condição clínica e você não tem centro cirúrgico. Você poderia fazer uma pneumática sem prejudicar o prognóstico? Poderia. Poderia, sim. Vamos dizer, se não tem centro cirúrgico, não tem... O paciente não está clinicamente ruim, uma pneumática pode ser feita. Eu acho que a chance de colar é bem menor do que se fizer a programação que a gente falou aí, né? Exatamente. Vamos ver o que você fez, João, e quais as dificuldades que você teve? Joia. Então, aqui, à medida que os senhores foram descrevendo, né, já falaram sobre a faixa, né, e também a questão do substituto vítreo, a gente vê mais para frente, ia levantar para discussão, mas realmente indicamos a faixa com a vitrectomia, né, e a cirurgia correu bem, a cirurgia foi tranquila, durante os passos a gente não teve nenhuma dificuldade, o DVP aconteceu bem, durante a base também a gente pôde identificar algumas pequenas roturas associadas ao longo do látice temporal superior, né, então a gente bloqueou bem as roturas primárias, ali a região do látice também, bloqueamos bem com o endolaser, e a retina inferior, ela continuou com um aspecto bom, mais aplicada durante toda a cirurgia. E o paciente, na segunda semana de pós-operatório, né, ele estava bem, ainda a acuidade visual mais baixa por conta do gás, né, ele estava ocupando um pouco mais de 2/3 da cavidade, e a retina estava na região de gás e na região desprotegida do gás já ali inferior, ela estava toda aplicada. Acontece que nessa mesma semana, o paciente teve um quadro de anafilaxia, ele ficou internado na sala de emergência por quase uma semana em observação, né, e ele voltou, tinha um pouco mais de 3 semanas do pós-operatório, e o gás estava ocupando um pouco menos de 2/3 da cavidade ali, e a retina inferior estava descolada, né. Ele contou que durante a internação, ele falou para o pessoal ele estava um pouco confuso, ele falou que na anafilaxia durante o episódio ele não lembrava de muita coisa, mas ele lembra que ele não conseguia ficar na posição, né, que a orientação tinha sido dele ficar com a cabeça mais elevada, e ele não conseguia se lembrar como ficou, as posições em que ele estava, e acabou voltando dessa forma, né. E aí eu gostaria de abrir para discussão se, nesse momento, os senhores já interviriam, né, fariam uma nova vitrectomia já, ou se tomariam uma conduta mais expectante. Eu cheguei a procurar e eu não tinha encontrado nenhuma rotura nessa região inferior que estava descolada. E... Ô, João, você fez laser na vitrectomia no látice inferior? Então, até esqueci de mencionar, né? Ele não tinha comentado nada sobre, mas tinha laser naquela região de látice já, tinha um laser antigo, e eu acabei reforçando com mais uma camada ali ao redor, acabei fazendo um laser mais leve, mas ele já tinha bastante laser ali ao redor do látice. E quando você... Como aquela rotura... Tereza, só um segundo.
Ah, Quando, só para perguntando, antes de você falar o que você faria, só para perguntar os antecedentes aqui. Na cirurgia, você dissecou toda a hialoide, você levantou toda a hialoide. Você não viu nenhuma outra ruptura abrindo, nada. Você conseguiu dissecar bem a hialoide posterior? Depois, durante o DVP, a gente dissecou, Aham. assim, não teve dificuldade, né? Mas eu não rechequei a hialoide para ver se tinha algum remanescente, nem nada. No primeiro momento foi bem tranquilo e não vi nenhuma rotura abrindo durante o DVP. Tá. Tereza? então, eu não sei, vocês não mostraram a imagem agora, né? Não, da Não, recidiva. ainda não. Não, eu não consegui fazer foto. Foi na época do COUSP. Ah, tá. Então, eu acho assim que a ruptura perigosa era aquela grandona nasal superior. Então, não está excluída a hipótese de ter uma drenagem em alguma beiradinha daquela ruptura que possa estar drenando também. E não ser a ruptura primária no látice inferior. Então, acho que é bom examinar direitinho lá em cima para ver se não tem nada elevado, só para planejar melhor a próxima cirurgia. Só isso. Tereza, eu acho que tem metade do gás dentro do olho ainda, é isso, João? Tem 3 semanas? Quase metade do Metade. gás, é um pouco mais, um pouquinho mais. Eu acho pouco provável, mesmo que ele não tenha tido a posição adequada, talvez seja pouco provável que aquela ruptura superior tivesse causado esse líquido inferior, hein? Ok, Ele só teve- para lembrar. Não, isso. Não, só para a gente comentar melhor. John, alguma ideia de onde pode ter, se pode ter reaberto outra ruptura, ou se eventualmente foi aquela ruptura superior que causou esse RDR? Ou Eu se ele não está sei. fazendo um Será PVR que... inferior? Não, mas tem que ver o caso. Realmente, eu acho que tem que ver para falar. Mas como ele teve esse processo aí, essa intercorrência, será que ele fez o decúbito? Entendeu? E aí poderia continuar drenando pela cultura superior, e eu acho que agora é importante ele fazer o decúbito ainda. Você não consegue fazer laser nele agora? Nesse momento, eu não tinha visto nenhuma região na área superior, onde a gente tinha tratado na vitrectomia, que tivesse descolada, né? Ele chegou já, assim, estava sentado, aquela região estava seca ali, superior, e avaliando no fundo de olho, não parecia estar mais elevada nem nada. Ali mais inferior tinha bastante volume, assim, já estava descolado ali inferior. Não sei se É, estava pior antes eu, e eu voltou a... realmente preferiria avaliar o paciente, quer dizer, não dá assim, de boca não dá. Só de Só falar o como... que fazer agora, injetar mais gás, é uma possibilidade, entendeu? Ô, João, Injetar mais gás. Você tem líquido acumulado embaixo e você tem metade de gás dentro do olho, eu acho pouco provável você ter uma reabertura de ruptura superior para causar isso. Acho que o problema é inferior e o gás não vai tamponar essa ruptura inferior. Então, eu reinterviria, veria o que está acontecendo, se é um PVR que está tracionando aquela área de látice, você vê 3 rupturas superiores, pode ter migrado célula DPR, eventualmente desde o começo do descolamento, ele tem 2 semanas de história, mais 3 semanas de pós-operatório, com 5 semanas você tem formação, pode ter formação de PVR. Mas aí, ter PVR ou não, tem que ter uma ruptura para estar entrando o líquido, Tem. Eu acho que essa Sérgio. Quer ruptura dizer, está pode inferior. ter PVR, um PVR ele vai tracionar, mas não dessa maneira. Ele está com líquido aí, pelo jeito que ele está falando, é como se tivesse bastante líquido, está volumoso, está bolhoso aí. Então tem que ter uma ruptura para estar entrando o líquido, entende? Concordo. O que pode Porque, ser veja, aberto... depois que você faz uma vitrectomia, o que você tem dentro do olho é água, entendeu? Então qualquer buraquinho entra. Se tivesse vítreo, não entra tão fácil, porque vítreo é viscoso. Mas quando você faz vitrectomia, você tem que tirar toda a tração possível, porque senão vai redescolar. Então, provavelmente, ainda tem tração na base e tem uma rupturinha e entrou. Aí você fala, bom, não está na metade superior, mas pode estar ali no horizontal, entende? Um pouquinho abaixo. Basicamente é isso. Você fez realmente um descolamento da hialoide, tratou bem a base? Sim. Então, aí eu não sei.
João, se você tiver um bolsão inferior, eu, de todo jeito, independente da localização da ruptura, mesmo que a ruptura fosse na borda, 3 horas ou 9 horas, eu reinterviria, entraria no olho para examinar melhor, para localizar a ruptura, eventualmente ver se tem PVR associado ou não e fazer esse tratamento. Uma outra opção que o John deu é, se você localizar essa ruptura superior, conseguir localizar, ela tiver no meridiano superior, você pode eventualmente injetar mais gás dentro do olho, colocar o paciente num decúbito para tamponar essa nova ruptura, aí não precisa reintervir, tá? Então, acho que são duas opções aí. Mostra o que você... E por que ele teve anafilaxia, você sabe? Boa Então, pergunta. ele está acompanhando na imunologia agora, e eles ainda não sabem exatamente o que causou. Mas né? foi logo depois da cirurgia, no intraoperatório, como é que foi? 2 semanas depois da cirurgia, ele acabou tendo essa anafilaxia. Durante a cirurgia, e nas 2 primeiras semanas, ele não teve nada. Não teve nenhum quadro cutâneo, nem nada que ele tenha trazido para a gente, assim. Mas 2 semanas depois, ele acabou manifestando um quadro respiratório, assim, ele teve falta de ar, hipotensão, ele falou que perdeu a consciência, e acabou sendo levado às pressas para o pronto-socorro do HC. É isso aí que é um problema. Porque você vai reintervir, ele não estava tomando nenhuma medicação, eu acho que isso tem que ser esclarecido, porque talvez um caso desse não é um caso bom de você levar para a sala outra vez, né? Esse foi um receio também. Assim. Ele estava, no momento em que ele teve anafilaxia, usando colírio de dexametasona, só em desmame já. Certo. Então não foi isso, não. Bom, só seguindo, então, eu acabei avaliando ele na semana seguinte, tinha mais ou menos um mês, né? O gás estava ocupando ali ainda uns 50% da cavidade, a retina inferior continuava descolada, e agora davam para ver múltiplas pequenas roturas ali na margem mais, eu coloquei anterior, mais posterior daquele látice inferior, né? Eram várias roturas pequenininhas, e parecia estar se formando uma área de tração que se estendia desde ali a arcada temporal inferior até ali as regiões de látice, assim, tanto temporal inferior quanto inferior, talvez remanescentes da hialoide posterior que tivessem ficado ali da arcada temporal inferior até mais periférico, né? E aí a gente acabou fazendo a revitrectomia, né? Aqui eu coloquei um pouco do mapeamento intraoperatório. A qualidade não está 1000%, né? Que o meu editor de vídeo não estava dos melhores. Aqui é o nervo óptico, e aqui a gente vê, aqui é a arcada temporal inferior, aqui é a arcada temporal superior, né? Logo aqui na porção mais temporal da temporal inferior, tinha essa área de tração bem que seguia até inferior aqui e até temporal, né? Perdão, vou voltar aqui. Então, desde o nervo, e aqui tinha uma roturinha, dá para ver roturinha aqui entre as trações aqui também tinha rotura, tinha mais roturas nasais. Aqui superior, nasal superior também parecia ter um pouco de dobras, mas era mais importante aqui, ali naquela região inferior. E aqui eu estava vendo a rotura inicial, ela estava colada, e o laser estava com aspecto mais cicatrizado. Mas você vê que não tem buckle, né? Tem Então, muito pouco buckle. A indentação não estava tão intensa, a indentação Então, estava mais... E você viu que você não fez uma boa vitrectomia. Sobrou, parece que sobrou alguma... Sobrou bastante. Toda vez que você tem látice, você vai ver qual é o anátomo patológico de uma látice, a tração vítreo-retiniana. Então, o vítreo está puxando aquela retina. É difícil, às vezes você, fazendo vitrectomia em cima do látice, não tinha ruptura, aí aparece um monte de ruptura na hora que você faz a vitrectomia. Então, tem que ser uma vitrectomia bem cuidadosa, né? E basicamente é isso que aconteceu. O que aconteceu é que não foi uma vitrectomia
vamos dizer, total, foi uma vitrectomia parcial. E aí teve essa tração em rupturas aí e aí recidivou. Por isso que eu acho que o buccal é buccal mesmo, tem que ser uma indentação maior nesse caso. Você vê pelo outro olho, né? Que a indentação é bem alta. O outro olho está com uma indentação bem importante, assim, bem... Eu acho que esse olho precisa disso. E talvez até uma complementação. Você usou o quê? Uma faixa, o quê? Que faixinha? A faixinha de 2,5? É a faixinha, de 2,5. Talvez tenha que pôr um pneu aí. Então, João, você tá vendo, o João está descrevendo as complicações de você fazer uma vitrectomia, você tem que secar todo o vítreo, e a adesão do vítreo nessa degeneração látice, ela é anômala, ela mantém essa atração na borda anterior e posterior. Se você não seca e você mantém isso, você pode formar um PVR pequeno lá, você tem proliferação de célula do EPR que migra daquela ruptura que era razoavelmente grande, superior, se deposita inferior e vai tracionar isso. Então, uma coisa é colocar um elemento de introflexão inferior, como o John sugeriu, ou, eventualmente, usar até outra técnica, como a Maria Tereza sugeriu, só colocar o buccal em pacientes com grandes áreas de látice. Ou, se você resolver fazer uma vitreia, você tem que fazer uma introflexão grande, como o John está sugerindo, inferior, que é lá que vai aparecer o PVR ou outras trações, ou vai reabrir por tração do vítreo residual, com o gás que você colocou, é lá que vai aparecer uma ruptura. Você tem que proteger bem essa região. Você quer continuar para ver como você tratou agora? Certo. Eu tenho um vídeo da segunda cirurgia, Ótimo. né? Então, eu cheguei a curar com triancinolona, né? E tentei induzir o DVP de novo, mas ali na região peripapilar, não achei nenhum vítreo ali, mas em seguida eu comecei com a pinça e fui procurando um plano nessas regiões mais elevadas, né? Eu vi naquela região mais periférica, que à medida que eu tentava ali, as rupturas elas aumentavam de extensão, então eu voltei a tentar manipular mais posteriormente, né? Até que aqui eu encontrei o plano e comecei a dissecar. E aí depois, com a ajuda da lateral mesmo da iluminação, ajudava a fazer um pouco de contratração. Tentei progredir um pouco mais. E aí depois, para auxiliar na contratração, eu acabei colocando um pouco de perflúor. Em seguida, foi ver aquela região nasal inferior. Também tinha mais tração ali. Usei um pouco da iluminação também para remover. Casos, eu gosto sempre de usar um chandelier, viu? Eu não sei se tem no HC, mas eu sempre gosto de usar um chandelier nesses casos. E aí você pode fazer dissecção bimanual, entendeu, João? Sim. Você fica sem a mão da iluminação, com o chandelier, e aí você consegue usar os dois instrumentos para dissecar melhor. Para fazer a contratração e dissecar melhor o plano. Dissecção bimanual de um PVR, fica mais fácil. Aqui, naquela região nasal inferior, à medida que eu progredia aquela membrana para mais periférico, tinham mais umas 2, 3 pequenas roturas que elas acabaram se estendendo. Eu acabei juntando elas e acabei tirando um pouco ali daquelas bordas e usei essa região aqui, acabei limpando um pouco mais dessas bordas. Depois eu fiz o endocautério e usei essa região para troca mesmo. Essa região está temporal inferior, é isso? Essa nasal inferior. Nasal inferior. Tá. Acabei usando. Aí eu fiz o laser, acabei completando mais o laser naquela região que estava mais posterior, que estava cheia de roturinhas, né?
e reforcei o laser mais anteriormente também. E acabei deixando com óleo de silicone. A qualidade do vídeo não está muito ruim, eu tive que trocar o editor, foi difícil de... E agora ele está com 4 meses de pós-operatório atualmente, ele está 20/60 com correção, com uma pressão boa, a bio não tem nada de alterado, né? Esse é o aspecto do fundo de olho, aqui da região da rotura inicial, né? O látice temporal superior, eu acabei fazendo laser também, e eu reforcei bastante o laser, toda aquela região de látice aqui das 4 horas até as 7 horas, eu reforcei bem o laser mais posterior e também mais anterior, e aqui a região da retinectomia, né, aquela rotura que acabei abrindo na dissecção, aqui mais inferior, o látice, toda a região de laser ali adjacente a ele. E uma coisa que eu observei que até tinha mencionado o professor, o paciente ficou com esse aspecto, assim, uma área de irregularidade aqui na retina interna, parece um processo de gliose mais peripapilar. Parece uma membrana aí. Então, ele tem uma membrana, eu não sei se justifica muito essa elevação, né? Eu tenho aqui mais alguns cortes, Porque é um tecido mas ele tem essa membrana mais nasal, né? É como se fosse um PVR focal aí, peripapilar, tá? Para mim, essa imagem é uma proliferação localizada aí. Por isso você tem esse preguiamento, essa distorção da retina que está em volta disso. Porque isso está na superfície da retina, você não tem essa imagem normalmente, a não ser que você tenha uma proliferação celular nesse local, por isso que é hiperrefletivo. Então, para mim, você tem uma contração aí. É que sobra aí membrana limitante interna, como você fez bastante laser inferior, é comum você ter membranas epirretinianas ou formação, eventualmente, de PVR focal nessas regiões do polo posterior. Então, quando você vê um paciente que tem muito laser, não é incomum você formar uma membrana epirretiniana secundária. E quando o paciente tem rupturas abertas, já fez PVR, ele pode fazer um PVR focal aí. Então, para mim, isso é uma contração dessa área peripapilar. O PVR ele evolui, em geral, até 12 semanas, que são 3 meses. Ele está com 4 meses. Está com 4. Então, ele já pode ter aparecido e ainda pode estar proliferando aí e tracionando. Talvez seja interessante, quando você tirar o óleo de silicone, você corar a limitante, tirar a limitante dessa região, tirar essa membrana, essa proliferação, porque talvez isso contraia essa região macular se você não intervir. Embaixo está resolvido. Você não tem nenhuma formação de PVR, você fez aquela dissecção periférica, você ampliou as rupturas, o aspecto aqui inferior, você vê que tem bastante laser, mas a retina está colada. Então, o aspecto inferior está bem, mas lá do lado peripapilar, eu acho que você tem uma membrana ou um PVR localizado. John, qual que é a tua impressão? Bom, membrana é PVR, né? Proliferação vitreoretiniana. Essa membrana secundária aqui que apareceu, perto do disco, faz parte. Eu acho que na hora de tirar o silicone, antes de tirar, põe uma lente de 3 espelho, olha toda a retina periférica, aquele setor nasal lá que falta laser, faz laser ali, tá? Esse setor nasal. Já protegeria aqui. Já protege aí mesmo, não vai fazer diferença. E na hora a cirurgia para remoção do silicone não é uma cirurgia, você vai só tirar o silicone. Eu acho que você tem que... Já aproveita. Apesar que ele está com 20/60, eu acho que é uma boa visão, né? Então, se você também não querer mexer aqui no polo posterior, não sei. Acho que ele não vai ganhar muito mais, viu, Sérgio? Pode ser. Você acha que ele vai ganhar muito mais que 20/60? Não, eu acho que não. Eu acho que ele pode perder esses 20/60 se essa membrana proliferar. Mas eu acho que já tem 4 meses, ela já proliferou. Entendeu? E você vai aumentar a morbidade cirúrgica dele. Então, espera um pouquinho mais. Pode ser. Espera mais 2 meses e pronto. Entendeu? Pode ser. Se aumentar, você repete o OCT daqui a 1 mês. Agora é que aumenta a morbidade dessa cirurgia para alguém que já tem 20/60 e está agradecido que a retina está colada. Sim.
Mas você vê que você tem uma contração dos vasos, aí você vê a arcada Tem, temporal superior? não, está tudo alterado aqui. Então, só para ver se Está a tudo minha alterado. é aumentar, contrair, depois você vai ter que Tudo intervir alterado, com essa eu membrana sei. mais. Então. Mas tudo bem, mas eu concordo, pode observar. Mas, João, vê se o John concorda com isso. Você vê o problema de você fazer uma vitrectomia, entrar dentro do olho, no caso em que você não tem um descolamento completo da hialoide, o resíduo, aquilo que você dissecou no vídeo foi muito bem dissecado, parabéns pela técnica, tá, João? Então, você dissecou muito bem, era resto de hialoide que sobrou com proliferação de células formando, então, uma camada de PVR lá. A PVR cresce em cima dessa hialoide residual. Então, se você Eu entra... devia ter feito isso na primeira cirurgia. Então, se você entra para fazer uma vitrectomia, ela dá muito trabalho em casos como esse. Você teria muito menos trabalho só fazendo a introflexão, que é uma sugestão de indicação de cirurgia. Então, quando você não tem uma hialoide posterior completamente descolada, como você tem, por exemplo, em míopes jovens que abrem látice, como esse paciente látice, talvez seja mais vantajoso você só operar por fora do olho, fazer uma introflexão e não entrar dentro do olho para tentar dissecar tudo isso. Porque pode sobrar residual, como sobrou aí, e você formar uma proliferação localizada, e aí dá todo esse trabalho, você tem que reoperar. Então, Quantas vezes a gente já fez isso, né? Você, às Sim. vezes, fala, pô, tem que operar o paciente, o vitreófico está quebrado. Tá bom, vamos fazer só o buckle. Você faz o buckle e aí não cola, aí você tem que reoperar. Aí você já tem um buckle alto e aí você vai fazer a vitré. Também é legal. Também. Então, uma outra opção, só para... Eu acho que esse caso ilustra bem a dificuldade que você tem numa dissecção que é difícil de fazer de uma hialoide, é difícil de identificar o residual da hialoide na cirurgia. É uma cirurgia que você já colocou a faixa, você está dentro do olho já está há um tempo, você está cansado com a cirurgia, e você tem ainda que prestar atenção em detalhes que são fundamentais para o teu pós-operatório, né? Se você operasse só com buckle, talvez você fizesse uma cirurgia mais rápida, e como ele fez no outro olho. Você vê no outro olho só tem buckle, não tem sinal de vitré, e ele tá colado. O John falou, é uma introflexão muito alta, ele, concordo. Não, ele fez vitré no outro, eu acho. Ele fez. Fez e pôs óleo de silicone também. Foi uma faixa vitré com óleo. Tá. Mas eu acho que não é faixa, não. Tá. Pode ser, é uma faixa bem introfletida. Então, e só uma faixa talvez resolvesse naquele outro olho. Uma introflexão alta resolvesse. Eu, particularmente, não gosto de fazer vitrectomia com a faixa de 2,5. Ou eu uso aquela faixa mais larga, que eu sei, 41, 42. 40 ou a 42, eu concordo. O que eu faço é, esse paciente, por exemplo, com toda essa alteração que ele tinha, o que eu teria feito é colocar um 277 de 9 até a 5, tá? De 9 até a 5 e o resto uma faixinha. Quer dizer, e fazer a cerclagem com a faixa. Eu teria feito isso e feito a vitrectomia ao mesmo tempo. Certo. Eu não gosto da faixa de 2,5. Não, também não, eu não uso. Eu uso só para segurar o buckle. Né? Se você vai usar só uma faixa, é melhor a faixa 40 ou 42, que é mais larga. Mas, John, se você vai colocar tudo isso de buckle, nem precisa da vitré. Pois é, mas eu quero que saia da sala coladinho, entendeu? Entendi. Eu não quero ter dúvida, então eu já faço. Então é isso. João, excelente, João. Parabéns. O caso difícil que você mostrou, o teu tratamento todo resultou nessa melhora da divisão desse paciente, que ele saiu, acho que, de contadeiros para 20/60 a divisão. E é importante, eu acho que o difícil é você corrigir essas complicações, entendeu? Ter técnica e ter uma capacidade de perceber o que está acontecendo e de resolver esse problema, que é o que aconteceu com ele. Perfeito. Então, fazer uma observação para o João e para os residentes e para os fellows é o seguinte, que quando você vai para fora, para você fazer 2 cirurgias é difícil, para fazer 3 é mais difícil. Por isso que eu particularmente, não uso a faixa de 2,5 e eu prefiro ser um pouquinho mais agressivo e usar bastante o pneu 277, que é o que eu gosto mais, associado à faixa que faz só para segurar o banco. Então, porque você
É difícil chegar para o paciente, ó, não colou, tem que reoperar. Não é fácil. No HC é mais fácil. Posso fazer uma consideração? Boa noite. Boa noite. Eu uso a faixinha, eu faço bastante vitré com a faixinha 360, mas quando eu faço os pontos em U. Então, eu faço mesmo com a faixinha uma introflexão legal, eu aperto ela consideravelmente e eu não tenho tido muita ametropia no pós. Então, também acho que a maneira que você dá o ponto com a faixinha mais fina também se dá para você fazer uma introflexão legal com ela e não dá tanta ametropia. É só uma consideração. Eu uso o buckle também, mas eu faço muitos com a faixa mais fininha. Só uma consideração também. Mas então, Paulo, eu acho que a gente faz assim. Eu sempre já usei de 2,5 e sempre fiz em U e não só para manter a faixa naquele local. Eu tento afastar, fazer um ponto em U afastado para introfletir a faixa. Mas nunca é a mesma coisa que um buckle 277 ou uma faixa 40 ou 41, entendeu? E que você provavelmente faz a vitrectomia, vamos dizer, mais... você já está operando há mais tempo, a sua vitrectomia não é uma vitrectomia parcial, é uma vitrectomia quase total. E isso é importante isso. O importante da vitrectomia é remover o máximo de vítreo possível. Tá? Esses casos têm uma adesão muito, muito importante na periferia, e às vezes a gente puxa o vítreo, a retina vem junto e não sai, né? Então, às vezes tem que dissecar com pinça ou fazer um shaving, aumenta muito o corte do vitreófago e diminui a aspiração e vai bem pertinho, porque tem casos que não sai, às vezes, nem com pinça, né? Você puxa a retina, vem junto horas ali. Então, mas é isso que o Dr. John falou, eu concordo em fazer uma vitré bem ampla mesmo nesses casos. Acho que em todo caso. João, obrigado pelo caso. Obrigado. Foi excelente, difícil, e você resolveu o caso, mas ele ainda não acabou, né? Vai ter que tirar esse silicone aí, ainda vai ver essa proliferação, se ela progride ou não no colo posterior. Mas excelente. Então, olha, eu queria agradecer, eu queria agradecer todo mundo que participou, o John Elal, Cleide Machado, Jorge Rocha, Maria Tereza Bonanome, agora no final, Paulo Zantucci. Queria agradecer quem participou do chat, o Iago Bastos, o Gustavo Mesquita, a Mirela Gomes, o Bernardo Kestelman, que mais aqui? A Júlia Castellan, que a gente não respondeu, a lesão é sempre na nuclear externa, Júlia. O Tomás Minelli, e queria agradecer muito a quem apresentou os casos, o João Bertocco, o caso cirúrgico, o Leonardo Santos, o artigo, o Matheus Rocha, a imagem, e a Paula Dandara, o caso clínico, e agradecer a todos que participaram aqui da reunião e aos outros que vão assistir depois pelo canal YouTube Retina USP, tá? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos, tá? Um abraço.